Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos. Tava com saudade, hein? Uma semaninha, mas foi uma semana especial. Exatamente, tivemos aí Darleide Alves ao longo da semana apresentando mensagens maravilhosas. E hoje estamos começando uma nova temporada do programa Escola Bíblica. Nós vamos estudar um guia diferente, especial, marcadas pela fé. Já eu vou conversar, eu vou pedir para ela vir para cá já. Vem cá, Cláudia. Vou conversar com a autora do nosso novo guia de estudos, porque ela vai poder falar com mais autoridade. Ei, Cláudia, tudo bem? Tudo bem, pastor. Obrigado por estar aqui com a gente neste momento. A Cláudia, eu vou mostrar aqui para essa câmera aqui, vou mostrar para dois aqui, ó. Mostrar para dois, está aparecendo ali no telão também, olha. Olha aqui. Esse é o nosso novo guia de estudos. Olha, você vai receber aqui uma nova proposta de estudo da Bíblia. Vou um pouquinho para cá, assim, produção, beleza. Olha, esse guia de estudos tem uma proposta diferente. Até falei na live que a gente estava agora, que a gente normalmente estuda de forma mais sistemática, né? A gente pega um texto aqui, um texto lá. E aqui, Cláudia, você faz uma proposta diferente, que é a gente estudar a Bíblia pegando uma história, uma narrativa. A gente tem 8 personagens, 8 mulheres. Exatamente. E a pergunta é, como é que você escolheu? A gente tem tanta história maravilhosa de mulher. Como é que você escolheu? Quais foram os critérios para escolher essas 8 personagens? Difícil. Foi difícil, mas foi com muita oração. E o critério foi, pastor, que as histórias fossem diferentes umas das outras, para que todas as mulheres pudessem se identificar com cada história de vida. Então você pegou assim, uma com uma determinada situação, outra com outra. Você lembra todas aqui? Exatamente, lembro. Eu quis abordar a maternidade, né? Para a mulher que não conseguiu, alguma mulher que não conseguiu gerar um filho, ou depois com muita dificuldade. Ana, no caso. Ana, Rode, uma jovem serva, menina, cheia de fé. Então, independente da idade, é uma menina que ora. Né? Débora, uma conselheira que se tornou juíza, né? De dentro de casa, Deus trabalhou essa mulher, o coração dela, para que ela se tornasse uma juíza. Tá bom, então vai segurar, vai falar das outros personagens na volta, tá bom? A gente vai para o intervalo, olha, é rapidinho, mas é o seguinte, ó. Você já pode ligar e pedir seu guia de estudos, tá bom? É só você ligar para a gente, que é o 12982444449. Na realidade, você não liga. Você manda uma mensagem no WhatsApp, tá aí, ó, aparecendo na sua tela. Você manda a mensagem. E agora, uma vinheta especial em homenagem àquelas mulheres especiais que acompanham o programa Escola Bíblica. Na tela. Que alegria estarmos juntos! Eu estou aqui hoje com a Cláudia. A Cláudia que é filha, que é esposa, que é mãe e que é profissional, que é educadora. Cláudia, conclui para a gente as outras personagens rapidinho, só para passar aqui. Vamos lá. Ok, vamos lá então. Ana, Rode, você falou de Débora. Débora, Abigail, vamos falar de Abigail. Abigail, para você, querida mulher, que tem um casamento difícil, você pode conhecer um pouquinho mais a dinâmica dessa mulher e como ela batalhou, como ela se posicionou perante esse esposo. Maria, mãe de Jesus. Maria, uma serva, né? Uma mulher disponível, um coração disponível,
para viver um plano e um propósito de Deus para a vida dela. Ela se colocou à disposição. Eis-me aqui. Ruth. Ruth, formidável. Uma história de uma nora e uma sogra, de muita amizade, princípios. Uma história fantástica que vale a pena você estudar também. Todas aqui me chamam muita atenção. Rode vai ser um desafio, porque né, a gente estudar não é uma personagem tão conhecida, mas essa aqui, a 7, né, Esther, eu curto muito essa história. Você gosta dessa história, né, pastor? Então, Esther, rainha, né? Uma mulher que tinha tudo para não dar certo, órfã, enfim, uma história de uma mulher que talvez... acho que ela olhou para ela e falou assim, e aí? O que será da minha vida? Eu aqui tão frágil, tão pequena, mas, enfim, ela conseguiu viver também o propósito e o plano de Deus, tornou uma rainha e defendeu o povo dela. Então, uma mulher de oração e jejum também, uma história linda. Última personagem, Eva. Eva, a mãe de todos. Eva, nossa querida Eva, né? Começou tudo, se deu início a Eva. Uma história também de uma escolha e uma consequência. Uma escolha não tão agradável, tão boa para ela. Até hoje temos consequências, mas ela foi perdoada. Legal. Cláudia, muito obrigado por tirar esses momentos, vir aqui. Eu estou começando a estudar, né? Porque hoje eu começo a estudar aqui com os telespectadores e eu tenho a certeza que vai ser uma bênção as próximas semanas a gente se aprofundar. Que Deus continue te abençoando. Amém, pastor. Bom estudo. Obrigado, obrigado. Que bom, estamos juntos aqui para estudarmos. Lembrando a você que você pode pedir agora gratuitamente, porque o nosso guia de estudo tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. Manda uma mensagem, 12 982 44 44 49 e receba gratuitamente o nosso guia de estudos. Está na tela. Dá para a gente jogar na tela de novo agora, só para a gente visualizar bem como que... Olha a produção. Vou olhar para aquela lá, ó. Olha ali. Olha que material especial, gratuito. É só você ligar em horário comercial para o 0 operadora 12 21 27 31 21 ou manda agora uma mensagem para o WhatsApp e receba na sua casa. Você também pode mandar por nosso site, que é o novotempo.com/estudo bíblico, ou isso melhor, escola bíblica. A gente já tem esse aí, produção? Tá aí, ó. Já tá aqui, ó. novotempo.com/escola bíblica, tá bom? Então é só você mandar uma mensagem para a gente neste momento e você vai receber aí. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Escola Bíblica NT? É isso? Escola Bíblica NT, novotempo.com/escola bíblica NT. Deixa eu dizer uma coisa para você. São 8 mulheres marcadas pela fé, mas todos nós, homens, de alguma forma, nós encontramos... Você vai encontrar aqui a mãe, a esposa, uma filha, a avó. De alguma forma, nós vamos identificar alguém do nosso contexto familiar e desenvolver a sensibilidade, o carinho, o trato. É essencial. Lições para todos nós que curtimos, que gostamos de aprofundar o estudo da palavra. Eu vou direto para o estudo, tem muita mensagem. Quero lembrar você que a gente ouve, tem áudio. Amanhã eu vou tirar um tempinho para a gente ler um pouquinho, tá? É só você mandar para o WhatsApp do programa, é o 12981091268. Está aparecendo aí na sua tela, tá? 12981091268. Vai aparecer agora, né? Está na tela o nosso guia de estudos aí, mostrando para você, tá? Está aí, ó, perguntas, comentários sobre o tema de hoje, está aí na sua tela, 12981091268. Esse guia de estudos, além do seu conteúdo, e a gente vai ler algumas frases, além do conteúdo, a gente tem uma diagramação, uma beleza. Olha, teremos aqui bons momentos. Então, não esqueça de mandar uma mensagem para o WhatsApp e pedir o seu guia de estudos.
Vamos orar a Deus neste momento para abrirmos a sua palavra. Pai do céu, é hora de abrirmos a tua palavra, de entendermos, de tirarmos nas próximas semanas lições para a nossa vida através das histórias dessas mulheres de fé. Que o Espírito trabalhe em nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para a tela. Nós estamos, eu nem comentei, né? Fiquei tão empolgado com o nosso guia de estudo. Estamos num novo cenário, oferecendo o melhor para você, para que a gente tenha aqui, eu vou em algum momento, dá para jogar essa aqui, só para mostrar aqui, ó. Em algum momento a gente vai usar o nosso quadro, nós vamos usar a tela lá, vamos usar o nosso quadro aqui. Qual é o nosso objetivo sempre? É a gente oferecer sempre o melhor para você, para que a gente cresça no aprendizado. Como eu mencionei, nós vamos ter nesta temporada uma forma diferente de estudar que a gente normalmente vem. Particularmente eu gosto muito, é pegar uma história, uma narrativa e tirar dessa história lições importantes, tá? Quero relembrar algumas coisas aqui para você. Aqui é o nosso guia de estudos, as 8 personagens, as 8 mulheres inspiradoras da Bíblia, marcadas pela fé, que será o nosso tema. Lembrando que você pode solicitar seu guia de estudos, mas eu quero começar relembrando algumas regras que são importantes para a interpretação correta do texto bíblico. Eu já trabalhei essas regras aqui, tá? Mas eu queria aprofundar um pouquinho com você essas regras. Então, se você tem aí, quando você vai ler um texto bíblico, e agora a gente vai aprofundar, porque a gente vai fazer uma leitura narrativa, é importante que a gente entenda esses aspectos. Primeiro, nós devemos suplicar a orientação do Espírito Santo para sermos guiados pelo Espírito. Nós estudamos isso, a palavra, ela foi inspirada ao autor bíblico para escrever. Ele tinha a sua visão, ele tinha a sua cultura, mas o Espírito guiou os seus pensamentos. Além disso, o Espírito guiou a composição do texto bíblico também. Agora, pedindo iluminação do Espírito, é importante que a gente leia o texto. Se um texto está fora, eu vou ler só um verso, eu preciso entender qual é o seu contexto. Nesta temporada, eu vou ler todo o contexto, é o que a gente vai fazer, verso por verso. E depois eu devo ler outros textos, porque a Bíblia ela é um todo, está ligada. Principalmente se eu estou lendo um tema doutrinário. E por fim, qual é o gênero literário? Eu gosto de pensar um pouquinho. Quero ir para a tela com você aqui. Vamos lá. Quero vir para cá. A gente vai fazer alguns, né? A gente está num período de teste também aqui, tá bom? Estamos, né, nos adequando para que você entenda. Quando eu penso no gênero literário, eu tenho que pensar que a Bíblia, ela tem diversos gêneros, várias estruturas literárias. Eu poderia citar alguns exemplos aqui. A Bíblia tem história, a Bíblia tem profecia, a Bíblia tem estrutura poética. Você está descobrindo hoje como é minha letra, né? Eu espero que você esteja entendendo aí, tá? Tá bom? A Bíblia tem o que mais nós temos? História, profecia, poesia. A gente tem parábola no texto bíblico. E a gente poderia citar outros exemplos. Quando eu vejo essa estrutura literária, eu percebo que eu não posso usar a mesma aplicação, a mesma forma de interpretar para o mesmo gênero literário. Por exemplo, se eu estou lendo uma história, eu vou usar uma forma de interpretar. Se eu estou lendo uma profecia, eu vou usar uma outra forma de interpretar.
A profecia, por exemplo, está cheia de sinais e eu preciso entender. Se eu estou lendo uma poesia, como, por exemplo, a estrutura poética do livro dos Salmos, eu tenho uma outra forma de interpretar. Dá para entender? Fica claro para você isso? Por que isso é importante? Porque dessa maneira nós chegaremos próximos daquilo que o autor bíblico foi inspirado para escrever. A gente vai para o intervalo e a gente já volta, porque a gente nem começou. Primeira personagem que vai fascinar o seu coração. Ana, uma mulher de oração. É rápido, a gente já volta. Que alegria estar com você. A gente poder estudar a Bíblia. Eu vou dizer assim, olha, isso enche meu coração. Está tudo tranquilo aí, eu fui muito rápido nesse processo inicial. Olha, até me sopraram aqui, o Andrews me soprou aqui, falou assim, pastor, faltou uma... Tem várias, mas eu gosto de lembrar que faltam as cartas, isso mesmo. Dentro da estrutura literária, a gente tem também as cartas. Então, pensa assim, Paulo escreveu uma carta. Então, é um gênero literário que eu preciso entender para estudar o texto bíblico. Agora eu quero aprofundar um pouquinho o contexto, tá? A gente já vai começar com a primeira personagem, que é Ana, tá? Mas eu quero só dar o contexto rapidamente. Quero ler um texto para você. Andrews, vamos lá, vamos inovar aqui. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Juízes, o capítulo 17 e o verso 6, tá? Juízes 17, verso 6, diz assim, naqueles dias não havia em Israel, estou lendo aqui, ó, cada qual fazia o que achava mais reto. Qual é o contexto desse texto? Qual é a ideia que a gente precisa entender aqui? Que quando a gente vai entrar no livro de Samuel e a história de Ana e o nascimento de Samuel, a gente tem um povo de Deus no Antigo Testamento que havia perdido sua unidade após, estou dando um overview aqui para você, após, né, uma ideia geral, após Josué, eles perderam, cada um decidiu fazer o que queria. E isso fez com que o povo se perdesse. Mas Deus nunca abandona ou esquece dos seus filhos. Porque eu tenho minha vontade própria, mas Deus tem um propósito maior. E Deus vai pegando todas essas escolhas e vai transformando de alguma forma para que o seu propósito maior se complete. E é esse o contexto que vai surgir a história de Ana. E a necessidade de que alguém nascesse para dar um norte espiritual, fosse usado por Deus para que ele cumprisse os propósitos maiores. Vamos para a tela. Ana é a mulher de oração que a gente vai aprofundar, que nós vamos estudar. E a gente encontra essa história no livro de 1 Samuel, os capítulos 1, 2 e 3. Mas eu vou me deter nessa primeira parte, no capítulo 1 até o verso 11. 1 Samuel 1, 1 a 11, que a gente vai analisar. E eu vou ler com você cada um desses versos, tá? Eu vou para a minha Bíblia aqui, agora, nesse momento, e eu quero ler aqui na minha Bíblia, e depois eu vou para a tela para fazer as observações, tá? Específicas aqui. Andrews, vou chamar você para vir aqui, para a gente interagir. Queria que você pegasse a sua Bíblia aí, tá bom? E lesse comigo os versos 1 e 2 do primeiro livro, o 1 Samuel. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele
duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Quando a gente lê o texto bíblico, é importante que a gente pense em alguns detalhes. Eu vou voltar aqui no verso 1. Lembra bem, detalhes de uma leitura atenta vão fazer com que eu entenda todo o contexto. Houve um homem de Ramat Zofim, ele era Eucana. O significado do nome Eucana é Deus tem redimido. Uma informação para você, Deus tem criado a quem Deus comprou. E a gente vai ver características desse homem. Tinha ele duas mulheres, Ana, complacente, cortês, e tinha Penina, aquela que é rica em cabelos. Então pensa, eu tenho um homem e duas mulheres. A gente entende, fica subentendido aqui, e a sequência do texto vai explicar isso. Deus não está a favor de que o homem tivesse mais de uma mulher, não. Ainda que se tornou esse um costume, isso foi sempre contrário à vontade de Deus. Até pelos efeitos, e a gente vai ver efeitos nessa história. Agora, isso aconteceu provavelmente por quê? Porque a gente tem em Ana limitações, ela não podia ter filhos. Por isso, Eucana, a gente não sabe se ele não quis esperar, a forma como ele se relacionou com Deus, a gente não sabe desses detalhes, como no caso de Abraão, que é uma história bíblica, que Sara também não podia ter filhos. Mas a gente tem um personagem, duas mulheres, tá? Sequência. Este homem, olha a descrição, subia da sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Nessa descrição, a gente começa a entender algumas coisas. Quero ir para a tela, rapidamente, só para a gente ser didático. Então, eu tenho 3 personagens. Vou subir aqui para poder aparecer melhor. Eu tenho Ana, eu tenho Eucana e eu tenho Penina. Eu começo a ter descrições de quem é esse personagem, de como é Eucana. E a gente vê nesse verso que era um homem temente a Deus. Fez uma escolha equivocada, tentou resolver uma situação dentro de um aspecto cultural, sim, mas era um homem que subia, ou seja, ia oferecer a Deus todos os anos, cumpria o seu papel. Eram aproximadamente 25 a 30 quilômetros de distância da sua região. Agora nós temos um personagem maior. Vamos ter um quarto personagem, mas até aqui, que é Deus, que nesse verso é chamado pela primeira vez de Senhor dos Exércitos. Eu quero voltar ao texto. 300 vezes a expressão Senhor dos Exércitos vai aparecer no texto bíblico. E ele aparece pela primeira vez aqui, e ele se repete nesse verso, nesse texto. A gente vai estudar isso amanhã. Quem é o Senhor dos Exércitos? É o Deus poderoso. É o Deus que pode todas as coisas. É aquele que realiza todas as coisas. Nós começamos essa história vendo que este homem tinha em Deus, mesmo tendo buscado a solução pessoal, tinha em Deus a fonte de todas as coisas. Eu queria perguntar a você, vamos estudar sobre mulheres marcadas pela fé. Mas você tem sido um homem de Deus para a sua família, para aqueles que vivem perto de você? Eu quero orar.
para que nós, homens, sejamos homens de Deus, para que respeitemos e para que tratemos aqueles que vivem ao nosso redor dignamente. Você deseja isso? Eu quero orar neste momento por isso. Vamos orar? Pai do céu, nos ajude a entendermos o texto bíblico, a pegarmos os detalhes como desse homem, esse homem que tinha no Senhor a fonte de todas as coisas. E esse homem que vai tratar as mulheres de forma digna. Nos ajude para isso. Eu clamo em nome de Jesus. Amém.